Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje a nossa conversa é com a Ana, a Amanda e a Bia. Elas criaram o projeto Mulheres e Montanhas. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming. Vocês podem ouvir também no Instagram, @Papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Bem-vinda, meninas, como vocês estão? Boa noite, Marcos. Por aqui tudo bem. Oi, Marcos. Aqui também muito bem, um pouco frio, mas tudo bem. Marcos, tudo bem? Aqui também, tá ótimo, tudo ótimo. Maravilha, legal. Bom, eu vi que vocês ouviram 3 vozes de 3 mulheres diferentes e estão pensando, tá bom, mas quem é quem, né? Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui. Vou pedir para elas se apresentarem, cada uma falando de onde elas são e com que elas trabalham, para que vocês possam conhecê-las também. Sou a Ana, eu sou terapeuta, moro em São Paulo, sou mãe de 3 filhos e sou montanhista. Eu sou a Amanda, eu trabalho na área de tecnologia, moro em São Bento do Sapucaí, pertinho da montanha, para eu conseguir fugir quando eu posso. E também sou montanhista e escaladora. Olá, sou Bia, eu moro em São Paulo, sou engenheira de formação, trabalho com consultoria e também sou montanhista. Legal. Obrigado pela apresentação. Agora, pelo menos, o pessoal vai identificar cada uma. Bom, eu queria que vocês falassem para a gente, para quem não conhece, eu também não sou uma pessoa muito conhecedora dessa questão da montanha, mas eu queria que vocês falassem toda a questão, tudo que envolve uma escalada, desde o preparo até chegar à base da montanha e, de fato, a subida, né? Tudo que envolve, queria que vocês contassem para a gente como é que acontece tudo isso. Na verdade, a gente precisa separar um pouquinho, né, a questão da escalada. Escalar uma montanha pode ser de algumas formas, né? Tanto caminhando, que é o montanhismo, quanto a escalada em si, que é escalar realmente com equipamentos, com todo um conjunto de técnicas e equipamentos para você enfrentar a rocha, o gelo. Então, as pessoas às vezes falam, né, nessa questão de escalar a montanha, mas para nós que fazemos tanto o montanhismo quanto a escalada, para nós é muito diferente isso, tá? Quando a gente fala assim, nossa, eu vou escalar, a gente realmente vai paramentada com cordas e equipamentos para isso, né? Mas quando a gente fala de montanhismo, não necessariamente a pessoa precisa escalar, tá? Eu acho que é interessante, sim, falar do primeiro passo, né? Antes da gente ir para uma montanha, a gente tem que pensar no planejamento, né? Que montanha a gente vai, como é que ela é, qual é a altitude dela, quando eu falar na altura dela que a gente tem que subir, se ela tem 6.000 metros, 7.000 metros, saber como é que ela é tecnicamente, e aí depois a gente começa a analisar também a parte de ascensão, como é que a gente vai subir a montanha, quanto tempo leva, quanto que a gente tem que levar de comida, todos os equipamentos que têm que ser separados, tanto equipamento individual como equipamento coletivo, que tipo de medicamento a gente deveria levar. Enfim, são todas essas perguntas que a gente faz para a gente mais ou menos montar o nosso plano de ação, né? Como se a gente fosse montar um business, é mais ou menos isso. Vamos fazer nosso planejamento do que vai acontecer nessa viagem, né? Nessa montanha. E aí, a partir daí, começar os treinamentos físicos também, do que a gente precisa estar preparado fisicamente. E para quando chegar na hora do vamos ver, né, tudo que é planejado nem sempre é o que a gente segue, né? Tem vezes que a gente tem que mudar os planos. Então, a gente se prepara para que quando a gente chegar lá, a gente está sabendo exatamente o que tem que ser feito e se tiver que mudar planos, a gente sabe o que tem que fazer também. Bacana. Bom, queria que vocês falassem também a questão assim, ó, a Ana falou um pouco que uma coisa é escalar, outra coisa é de fato ser uma montanhista, né, Ana? Tem essa diferença, né? Não é simplesmente chegar lá, colocar a mochila nas costas e sai subindo, né? Tem todo um roteiro. Normalmente esses roteiros tem um guia que vai seguindo vocês ou vocês vão vendo de acordo com o desenho, tem um mapinha, ó, vai para cá, vai para lá. Como é que funciona isso? Marcos, existem diferentes tipos de modalidade quando a gente fala de montanha e de escalada. Existem vários guias de montanhas e grupos que preparam todo o seu planejamento
você compra um pacote com uma gordura de tempo e você vai ter um guia e toda a estrutura que essa expedição te dá. A nossa expedição a gente faz de maneira independente, então a gente não tem guia. E a gente faz o nosso roteiro e planejamento, mas existem diferentes formas de você realmente ir para a montanha. Não precisa ir sozinho, ou não necessariamente precisa ir com guia. Porque, na verdade, como a Bia falou, você tem várias formas de ir à montanha, né? Então, você pode ir com uma empresa contratada em que você vai se preparar pessoalmente, fisicamente, mentalmente, emocional, enfim, é uma preocupação com você. Quando a gente está numa expedição independente, a preocupação generalizada é com absolutamente tudo, como a Amanda foi citando, né? O plano de logística. Então, tem toda uma necessidade de um plano. Esse plano, entre nós, é discutido muitos meses antes, né? No caso de uma montanha que requer uma logística mais complicada, mais difícil, então a gente precisa se reunir antes. Nós não precisamos de tudo isso se a gente quer fazer uma escalada no final de semana. A gente vai se reunir algumas horas antes, a gente vai olhar o croquis daquele setor, daquela via. Então, quando a gente está falando de algo mais simples, requer menos tempo. Então, quanto mais complexo, mais tempo é necessário, né? Então, depende muito do que você quer fazer, o que você deseja, qual é o tamanho do seu desafio. Legal. No caso, qual o sentimento que vocês têm quando vocês finalizam uma escalada ou uma subida na montanha? Qual o sentimento que vocês têm quando vocês voltam para casa? É um sentimento totalmente renovado. Eu acredito que a gente sempre volta diferente. Eu falo por mim. Eu sempre volto diferente da montanha. Algo em mim se transforma, algo eu aprendi, porque todas as montanhas são diferentes e você pode ir na mesma montanha muitas vezes e mesmo assim você vai encontrar coisas diferentes, porque essa é a natureza, né? A natureza ela não se repete, cada dia é um dia único. Então, cada experiência é muito única. E para mim me dá um sentimento, eu mal chego em casa e eu já estou assim desesperada para voltar. Legal. Eu acho que esse sentimento é bem mútuo, né? A gente volta de uma montanha já pensando na próxima, mas quando a gente está na montanha, a gente está pensando, nossa, quando que isso vai terminar, né? Porque você já está cansado, não aguenta mais estar naquela experiência de desconforto extremo que é durante dias que você passa na montanha. Mas a partir do momento que você consegue, né, realmente passar esse desconforto e seguir adiante para realizar o que você foi realizar, chegar no cume, descer, é uma sensação de libertação, assim, né? Você se sente muito em paz e é incrível essa sensação. Eu fico, assim, totalmente um pouco fora de mim, fazendo toda a descida da montanha. E aí a gente chega em casa e a gente já pensa, putz, e agora? Qual é a próxima? Qual é o próximo desafio? Apesar de todo o desconforto que a gente passa, a gente sempre quer voltar, porque é o momento em que a gente realmente se desafia e consegue passar os nossos limites, de fato. Muito bom. Tenho o mesmo sentimento, assim, você fica muito animada para ir, e aí quando você tá lá, o que vem na sua cabeça, na verdade, é por que eu me meti nisso? Por quê? Assim, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? E aí, quando você volta, é realmente assim, vou me planejar para a próxima. Quando que eu vou de novo? É muito louco isso, né? Parece que você esquece as coisas muito rápido. Mas não é. É realmente isso que a Ana falou. A gente volta diferente, é uma experiência transformadora e você quer isso de novo. Apesar de ter sofrido muito e se desafiado muito, é muito bom aquele sentimento de eu consegui, eu me desafiei, eu mudei, eu tive uma outra visão. Além das paisagens maravilhosas. Show, realmente eu fico imaginando, eu já assisti alguns vídeos de vocês, realmente deve ser uma vista incrível, assim, né? É para poucos, né? Agora falando em relação à montanha, o que ela agregou de valor para A vocês? montanha agregou para mim uma coragem única.
eu não consegui acessar essa coragem fazendo outros esportes e outras coisas que eu fiz. Eu sempre dancei e eu sei que eu precisei de muita coragem para dançar no palco, muitas vezes, mas a montanha é uma coragem do desafio, porque você pode perder a sua vida, de fato. Eu passei por muitas situações de congelar os dedos, situações de já começar a sentir a hipóxia, a falta de oxigenação, muito, muito forte, de eu ver a minha vista escurecer. Então, são coisas que você perde o controle e é muito louco, porque é uma sensação de realmente você estar se autocontrolando, se auto-administrando. Quando você sai dessa situação, você fala, gente, eu encontrei em mim uma força e uma coragem que eu não imaginava, né? Então, para mim, essa coragem, esse acreditar em mim mesma, foi a montanha que trouxe, assim, de uma forma muito intensa e muito profunda, né? Além de trazer uma questão de autoconhecimento muito forte. A montanha, para mim, ela me deu um senso de autorresponsabilidade, no qual eu sou a pessoa capaz de fazer as escolhas que eu preciso fazer para chegar onde eu quiser, né? E tudo isso está relacionado a como eu penso, a como, né, eu olho para mim mesma e os meus pensamentos, ainda mais durante a montanha. Isso traz muito à tona, né? Porque a gente caminha bastante e durante muito tempo, apesar de a gente ir em conjunto, a gente acaba caminhando sozinhas, porque a gente não consegue falar ao mesmo tempo e respirar. A gente está na altitude, estamos mais ofegantes e muito mais devagar. E esse caminhar é completamente diferente do caminhar que a gente tem no dia a dia, né, aqui na altitude que a gente vive. E isso faz com que a gente pense, nosso corpo já não está no mesmo, né, no tempo hábil que você está acostumado, de que você é, e sua mente começa a te dominar. Então, a montanha, ela me trouxe muito isso, assim, né, em como eu consigo ver como é que os meus pensamentos estão, limpá-los para eu continuar seguindo o que eu determinei fazer nos meus desafios, nas minhas escolhas, né? E isso tudo cabe a mim a fazer isso. Ninguém vai me colocar no cume, eu tenho que chegar com meus próprios pés no cume, né? E eu levo isso para a vida, né? Se eu quero alguma coisa, eu tenho que batalhar para essa coisa com meus próprios pés, né? Eu nasci nesse caminhar da vida. E complementando, porque as meninas já falaram tudo, mas o que acontece na montanha, o que eu acho muito legal, e eu faço muitos esportes, e na montanha realmente é o único que você tem isso, é uma grande meditação, porque são horas que você anda sozinho, você reflete a sua vida inteira, ou às vezes não passa pensamento nenhum, mas a questão física, né, que você já está cansado mesmo, e você se desafia em chegar mais um pouco, para mim, é o que vale, assim, é muito, muito bom, mudou muitas coisas, e eu acho que todo jeito de pensar, e tudo é relativo, né? Quando a gente está, por exemplo, eu trabalho em escritório, eu trabalho com projetos, é sempre uma correria, entregar metas, é difícil no dia a dia, e quando eu vou para a montanha eu vejo, nossa, todos aqueles problemas que eu tinha são tão relativos, porque a verdade é que a gente precisa sobreviver, e a gente precisa de pouco para isso, né? E para mim é mais esse jogo, assim, sair um pouco da minha vida, o meu dia a dia, que é uma vida de São Paulo, de escritório, para ir para um lugar totalmente diferente. Para mim é tipo uma terapia mesmo. Legal. Uma coisa que a Amanda comentou, que não dá para conversar, né? Não dá. Eu achei que vocês ficavam batendo papo, subindo assim: "Ah, então, como é que foi o dia Você lá?" mal consegue respirar, na verdade. É tudo que a gente No não faz. Nossa, Bater papo. eu achava que dava até para passar o tempo, né, porque às vezes vocês gastam horas andando no caso, né, assim, para chegar até uma vocês separam por trechos, assim: "Ó, vamos andar até ali tantos quilômetros, depois mais tantos quilômetros", vai indo até chegar o cume, né, o topo, enfim. A gente só conversa na barraca, e olhe lá. Legal. Ah, legal. Maravilha. Então eu queria agora que vocês falassem também a questão da sensação de chegar no ponto principal, que é o cume, né, o topo, que é onde de fato vocês fazem todo o projeto, tudo que envolve é para com esse propósito final, né, de chegar lá em cima, além da vista. Mas eu queria que vocês falassem,
qual a sensação? Dever cumprido, valeu a pena? Ah, não era o que eu esperava, emoção, choro, enfim. Eu acredito que qualquer cume é uma sensação deliciosa. Pode ser uma montanha pequena, né? Pode ser qualquer cume, é uma representação de chegar perto do céu, né? Você parece que você está mais pertinho, né? De algo muito, muito sublime. Para mim, é uma âncora. Quando eu me lembro do cume do Aconcagua e de outros cumes, é uma âncora muito forte. Às vezes eu estou num momento da minha vida que eu fecho os olhos e eu lembro dos últimos metros, assim, eu consigo ver os últimos metros, eu consigo sentir a mesma emoção. Eu comecei a chorar antes de chegar e eu falei, para de chorar, porque você já está gastando energia desnecessária. Para, chora lá. Não gasta energia, ainda faltam uns 10 metros. E uma vez eu li um estudo de neurociência que dizia que uma das sensações mais fortes que o cérebro guarda é o cume de uma montanha, quando você chega em um cume. Aquilo fica gravado numa área do seu cérebro que é um ponto altíssimo de satisfação, é onde você encontra um ponto alto de satisfação cerebral, e você vai sempre trazer essa sensação. Eu posso fechar os meus olhos e começar a chorar de me lembrar do que eu senti, né? E é uma coisa de realmente coroar todo o seu esforço, né? Anos de treinamento, meses revendo aquele caminho na sua cabeça. E uma coisa assim que eu escutei esses dias e que me faz me lembrar de quando eu cheguei em alguns cumes assim que foram importantes, é você não desviar a sua atenção. Você realmente só pensa onde você vai chegar. Você precisa ficar o tempo todo pensando onde você vai chegar. Você não pode ficar pensando que o seu pé está doendo, você não pode ficar pensando que é mais gostoso voltar porque já está bom. A vista está ótima aqui, não preciso mais ir mais para lá. Porque a vista é linda mesmo, de onde quer que você esteja. Mas é um objetivo, e é muito importante essa sensação de prazer de cumprir um objetivo. Além da satisfação emocional, é uma satisfação de vida, de você saber que você não se boicotou, que você realmente foi, e você chegou, e você venceu todos os auto-boicotes possíveis e imagináveis que passaram na sua mente. Eu acho que isso é algo... É o que eu falo, qualquer pessoa tem que subir uma montanha, não importa o tamanho dela, mas vai subir, sente essa sensação inigualável. Nossa, incrível. Eu acho que para mim cada cume traz uma satisfação diferente, né? Ainda mais quando a gente já faz isso muitas vezes. Quando eu escalo, nossa, eu adoro chegar no cume, é uma outra sensação assim de estar presente, de ter conseguido, assim, ter passado por todo o desafio que é uma escalada em rocha, mas é uma coisa rápida, né? Porque eu só escalei montanhas, de 200 metros, então você passa só a manhã escalando, são, sei lá, 6 horas de escalada. Em comparação à alta montanha, que são vários dias no desconforto até você chegar no cume. E eu lembro da primeira alta montanha que eu fiz o cume na Bolívia, e eu cheguei no cume já exausta, eu não sabia nem sentir, na verdade, eu não funcionava direito. Eu olhava para aquilo maravilhoso, beleza, eu falei assim, agora pode ser? Beleza, cheguei no cume. E aí, na descida, foi quando eu realmente senti, que eu realmente me dei conta do feito que eu fiz, né? Porque você chega no cume é uma coisa um pouco meio rápida, assim, também dependendo do horário que você chega, você acaba não conseguindo desfrutar tanto, né? E aí, quando eu desci, uma sensação de êxtase que eu só senti na minha vida quando eu realmente fiz uns longos dias de meditação aí, de 10 dias, que realmente eu consegui atingir esse mesmo feito, assim, mais ou menos, mas completamente diferente, e só que você tem que descer a montanha, então eu desci a montanha totalmente lesada, assim, sabe, eu olhava assim, nossa, mas isso aqui é tão lindo, oh, que vida linda, sabe, tipo, eu acabei de passar um perrengue.
subi xingando, desci falando que a vida é dela, sabe? É muito louco e é uma sensação que, cara, você quer essa sensação de novo, né? Por isso que a gente, na descida, a gente já pensa na próxima montanha, porque a sensação do feito que ela faz dentro do nosso corpo é sensacional. Ô, Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu de você chegar lá em cima e estar à noite? Não, não, eu ando bem devagar, assim, normalmente a gente vai à noite, né, mas quando a gente chega no amanhecer, normalmente. Uau, que Da Uau, vista, que hein? então vista, você hein? faz tudo à noite, e aí quando você chega lá, ou então, normalmente tem que começar à noite mesmo. Então, não tem como você chegar lá à noite, a não ser que seja bem rápido. Tem gente que são pessoas rápidas e acabam chegando ainda bem no amanhecer e não pega tanto, né, o vislumbre do sol nascendo. Eu digo assim, porque chegar à noite lá em cima não deve ter graça, né? Não dá para ver nada, eu imagino. Ou dá para ver alguma coisa? Não, não dá para ver nada. E você chega à noite e fala, 3 dias andando para olhar aqui. E aí, ou senta lá, espera amanhecer, ou desce e fala, vou ficar ali numa caverninha ali perto e daqui a pouco eu subo de Cara, novo. se você Porque chegar à noite, alguma coisa deu errado. é, Deu bem errado. Nossa. nossa. Não é para chegar à noite. Ah, tá. Já é planejado para chegar durante o dia ou amanhecendo o dia, no caso, né? É planejado porque tem a questão do gelo, né? Então, o que acontece? Você sobe durante Hum, a noite e aí tem uma hora que o gelo ele começa a derreter. Então, você tem que chegar antes disso e descer antes disso, por uma questão de segurança. Por isso que, assim, você tem que chegar no amanhecer para descer antes desse limite. Então, se Legal. você passou disso, deu muito errado. não, legal. Bia, antes de você fazer seu comentário, eu tinha uma pergunta para fazer. Já chegaram a estar perto de nuvens, alguma coisa, ou não? Não é tão alto assim? Perto das Não. nuvens? Às vezes tem neblina, tá nublado. Às vezes você tá no meio de a Às gente vezes você chama tá no de meio. whiteout. A gente chama de whiteout, que é quando as nuvens vêm e você não enxerga nem meio palmo na sua frente, que é super perigoso, né? Acontecer isso na montanha porque você perde noção da rota. Aí vocês têm que andar mais próximas ainda para não se perder uma da outra. Abortou missão e tenta voltar, assim. É muito Nossa. perigoso, que aí tem... a gente tá falando sobre também muitos lugares que tem abismo, greta, então aí já fica uma expressão bem perigosa, assim. Não, certo. Bia, então fala agora, então, para você, qual é a sensação, por favor? A sensação, quando eu chego, tipo, tô muito cansada. Então, assim, uhul, cheguei, mas logo seguido de um putz, cheguei na metade, porque eu tenho que descer a outra metade. Então, eu já meio que uma sensação legal, consegui, mas assim, ainda é metade. Então, o meu êxtase mesmo é depois que eu volto. Nossa, aí você começa a refletir e pensar em toda a sensação de você saindo, aquelas mais de várias horas, né? Umas 10 horas, assim. Você lá, você chegou, aí eu tenho a imagem chegando, mas a melhor sensação minha é realmente voltei, comi, bebi alguma coisa, tô salva. Esse para mim é a melhor sensação. Acho que legal. Realmente, como a Ana falou, eu tenho que dar um jeito de um dia ter essa experiência, né? Para poder. E tudo que vocês estão falando, eu fico imaginando, mas assim, não dá, né? Não consigo imaginar realmente. Eu falo que tem tanto treinamento motivacional, treinamento para isso, treinamento para aquilo. Gente, é só ir para a montanha. Vai para a montanha. Faça. Eu vou fazer lá, né? Vou estar imerso. Não, gente, vai estar imerso lá. Passa uns diazinhos lá, você vai ver só o que vai acontecer. Legal. Não tem treinamento melhor, entendeu? Você vai meditar, você vai ficar com raiva, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que cozinhar, vai ter que se virar. É ótimo. Show. Bom, então, para quem está nos ouvindo, fica a dica, tá? Então, separe um tempo financeiro também, porque não é algo que deve ser muito barato, porque tem todo o equipamento que deve ser caro, bota, a roupa especial, tudo. Mas, como você falou, né? A questão da experiência, da sensação, realmente deve ser incrível. Bom, eu queria agradecer vocês três, a Ana, a Amanda e a Bia, pela participação. Eu queria que vocês deixassem aqui os contatos para quem quiser procurar saber mais do projeto de vocês, para conhecer, ver vídeos, as fotos, tudo que vocês postam. E eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem final
de encorajamento que vocês aprenderam durante esse período que vocês estão juntas, né? Vivendo essa vida tem a sua vida normal, digamos assim, aqui com a gente, né? E depois vocês saem para subir e passam aí 10 dias, toda essa experiência que vocês têm e ainda vão ter, né? Quando acabar essa pandemia. Bom, o nosso canal no Instagram é Mulheres e Montanhas, no YouTube também, Mulheres e Montanhas. É bem importante falar isso. E acompanhem, a gente tem uma websérie linda que a gente gravou no Atacama chileno, ali na fronteira com a Argentina. Nós temos o Atos, documentário que foi exibido no festival, e vocês vão se inspirar com muitas coisas, e é para isso que o projeto Mulheres e Montanhas existe, para inspirar, motivar e unir mulheres em torno desse sonho, né, dessa energia. Inspirar homens também, é claro, mas para que a gente possa levar para as mulheres esse acreditar. E eu queria deixar uma mensagem de que não tem idade para isso, né? Não tem idade realmente para você se desafiar. Eu vi desde crianças até pessoas de 80 anos subindo a montanha, buscando o seu prazer, buscando o seu desafio, felizes de estarem ali. Nós vimos famílias, nós vimos pessoas sozinhas. Então, não tem um rótulo, não tem nada que limite, a não ser a sua própria mente. É a sua mente que vai limitar você aonde quer que você queira chegar. Então, só depende daquilo que você acredita, imprimir essa fé em si mesmo e buscar os seus sonhos. Bom, a minha mensagem e é uma frase que eu penso muito, ainda mais quando eu estou na montanha, porque tem bastante tempo para pensar, um passo de cada vez, sabe? Porque realmente é um passo de cada vez, não são dois, não é rapidinho, não. É um passo que é praticamente uma respiração para depois o próximo passo, que é uma outra respiração. É bem devagar, né? É isso que a montanha ensina bastante. Então, assim, não tenha pressa, né? As coisas, elas vão acontecendo no seu tempo e não queira atropelar, assim. Eu tenho muita vontade de ir para a montanha. Vai na montanha mais próxima da sua cidade para você fazer o seu primeiro cume, né? E assim não vai querendo abraçar o mundo de uma vez, né? Realmente é um passo de cada vez e você vai realmente chegar lá se você continuar dando esse passo em direção aonde você quer ir. E eu queria aproveitar aqui para convidar especialmente as mulheres que estão ouvindo a gente, ou vendo a gente aqui pelo YouTube, para acompanhar a nossa última websérie. São 5 episódios de mais ou menos 10, 15 minutos cada um, onde a gente entrevista as mulheres que a gente viu e conheceu no Atacama. Então, quem são essas mulheres que vão para a montanha, né? O nome da série é O Segredo Delas. Está disponível no nosso canal do YouTube, Mulheres e Montanhas. Show. Meninas, muito obrigado pela participação. Obrigado por tudo que vocês falaram. Eu acredito que eu estou com bastante vontade. Eu acredito que vai despertar esse desejo em muitas pessoas em ir querer ter essa experiência que vocês tiveram. Obrigado mesmo pela contribuição que vocês deram no episódio de hoje, viu? Obrigada, a gente agradece a oportunidade de participar. Isso, muito obrigada. E como a Bia falou, vai lá no nosso canal, porque foi feito com muito, muito amor. Tá incrível. Você já assistiu, né, Marcos? Já, eu recomendo, com certeza. Eu vou deixar o link também na descrição aqui para as pessoas poderem assistir também. Obrigada. Legal, obrigada, Marcos. Valeu, pessoal. Bom, esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse episódio. Para quem nos ouve, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.